conjunto solução de quadrado da tangente de x menos 1 vezes 1 menos o quadrado da cotangente de x igual a 4, sendo x diferente de k vezes π sobre 2, sendo k pertencente aos números inteiros, é... E temos aqui essas 5 opções aparentemente bem assustadoras para quem não tem afinidade com matemática. Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Essa aqui é mais uma linda questão do ITA resolvida passo a passo aqui no canal, dessa vez sobre o tema equações trigonométricas. Muito obrigado pela força de clicar no gostei, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que isso me ajuda pra caramba. E se você precisar de aula particular, aqui na descrição tem um link que você fala direto comigo e solicita a sua. Dito isso, bora então aqui resolver essa questão. Ela nos pede o conjunto solução dessa equação fornecida. Sabemos que o conjunto solução de uma equação é o valor da sua incógnita. Então aqui nós temos que calcular o valor de x. Para isso, eu vou fazer um pouquinho aqui essa questão sumir da tela para que a gente ganhe mais espaço. Vamos então escrever quadrado da tangente de x menos 1 vezes 1 menos o quadrado da cotangente de x igual a 4. É isso aqui que a questão nos dá. Então, a tangente, ela pode ser escrita como o seno sobre o cosseno. Como a gente tem o quadrado da tangente, vai ser o quadrado do seno sobre o quadrado do cosseno. Estrategicamente, esse número 1 aí, ele pode ser escrito como quadrado do cosseno de x sobre o mesmo quadrado do cosseno de x, para que tudo aqui nesse primeiro parênteses fique no mesmo denominador. Do mesmo modo, esse número 1 aí no segundo parênteses, ele pode ser escrito como quadrado do seno de x sobre o mesmo quadrado do seno de x, menos a cotangente, que pode ser escrita como o cosseno sobre o seno. Lembre que a gente tem o quadrado da cotangente, então nesse caso vai ser quadrado do cosseno sobre o quadrado do seno. Assim a gente fecha o segundo parênteses e tudo isso é igual a 4. Esse primeiro parênteses, então, a gente vai escrever como o quadrado do seno de x menos o quadrado do cosseno de x sobre o denominador comum, que é o quadrado do cosseno de x. Por sua vez, o segundo parênteses, a gente vai aqui escrever como quadrado do seno de x menos o quadrado do cosseno de x sobre o denominador comum, que é o quadrado do seno de x, e tudo isso é igual a 4. Nós temos aqui agora uma multiplicação de frações. Perceba aí que os numeradores delas são iguais, que é o quadrado do seno de x menos o quadrado do cosseno do mesmo ângulo. Nós vamos então multiplicar os numeradores e fazer o mesmo com os denominadores. Como os numeradores eles são iguais, eu posso escrever as coisas aqui como seno. O quadrado do seno de x menos o quadrado do cosseno de x, tudo isso ao quadrado, ele vezes ele mesmo. Ao passo que os denominadores nós também vamos multiplicar. Quadrado do cosseno de x vezes o quadrado do seno de x. Tudo isso é igual a 4. A partir daqui é interessante que a gente lembre de duas identidades trigonométricas que vão nos ajudar muito. Uma delas é que o quadrado do cosseno de um ângulo x menos o quadrado do seno deste mesmo ângulo será sempre igual ao cosseno do dobro deste ângulo. Se a gente pegar os dois lados dessa equação e multiplicar por menos 1, aqui no primeiro membro, o quadrado do seno vai ficar positivo e o quadrado do cosseno, por sua vez, vai ficar negativo. E o cosseno de 2x aqui no segundo membro vai ficar
negativo. Então, nós sabemos que o quadrado do seno de x menos o quadrado do cosseno de x, que aparece aqui no nosso numerador, pode ser escrito como menos o cosseno de 2x. Outra identidade trigonométrica interessante aqui para a gente vai ser o fato de que o cosseno de um ângulo vezes o seno do mesmo ângulo vai ser sempre igual a metade do seno do dobro do ângulo. E se a gente pega os dois lados aqui dessa equação e eleva a 2, no primeiro membro vai ficar quadrado do cosseno de x vezes quadrado do seno do x igual a 4 embaixo, que vai ser 2 ao quadrado, e em cima vai ser quadrado do seno de 2x. Então, aqui nessa situação, a gente pode constatar que o quadrado do cosseno de x vezes o quadrado do seno de x, isso aqui pode ser escrito como quadrado do seno de 2x sobre 4. Então, a partir disso, a gente retoma aqui a resolução da questão. No numerador, onde a gente tem quadrado do seno de x menos o quadrado do cosseno de x ao quadrado, nós vamos escrever aí como menos o cosseno de 2x, no lugar de quadrado do seno de x menos quadrado do cosseno de x. Tudo isso aqui elevado a 2. No segundo membro lá, 4. E no denominador, o quadrado do cosseno de x vezes o quadrado do seno de x, a gente vai escrever como quadrado do seno de 2x sobre 4. No numerador, menos o cosseno de 2x ao quadrado vai ficar o quadrado do cosseno de 2x. Esse denominador, quadrado do seno de 2x sobre 4, ele vai passar para o segundo membro multiplicando. As coisas vão ficar então desse jeito, e a gente então vai poder aplicar a lei do cancelamento entre esses dois números 4. Então ficaremos com quadrado do cosseno de 2x igual ao quadrado do seno de 2x. O quadrado do cosseno de 2x vai passar aí para o segundo membro dividindo. Então, teremos 1 igual ao quadrado da tangente de 2x, tá bom? A gente pode escrever o quadrado do seno de 2x sobre o quadrado do cosseno de 2x como quadrado da tangente de 2x. Logo, temos que a tangente de 2x vai ser a raiz quadrada de 1. Então, a tangente desse ângulo 2x vai ser mais 1 ou menos 1. Os dois valores aqui vão atender à nossa necessidade. Diante disso, então, sabemos que esse arco 2x pode ser um ângulo de 45 graus, tendo em vista que a tangente de 45 graus é igual a 1, um dos valores que vai aqui atender à nossa necessidade. Temos também que esse arco 2x pode ser um ângulo de 135 graus. Afinal, a tangente de 135 é igual a menos 1. É outro valor aqui que pode atender à nossa necessidade. Esse arco 2x ele pode ser também 225 graus, tendo em vista que a tangente de 225 graus é igual a 1. O arco 2x pode ser também um ângulo de 315 graus, tá bom? Tendo em vista que a tangente de 315 vale menos 1. O nosso arco 2x pode ser qualquer um desses 4 valores ou arcos côngruos a estes. Observe que, a partir do ângulo de 45 graus, se eu somar 90, eu vou ter 135. Se eu somo mais 90, eu vou ter 225. E se eu somo mais 90, 315 e assim sucessivamente. Eu posso dizer isso então como o meu ângulo 2x será 45 graus ou qualquer ângulo a partir de 45 graus de 90 em 90. Eu vou dizer isso como sendo K, o número de vezes que eu vou somar 90 graus em cima de 45, vezes 90. Como as alternativas dessa questão vai me dar sempre respostas em radianos, eu vou escrever 2x igual a
π sobre 4 no lugar de 45, mais k vezes π sobre 2. Como a questão nos pede o conjunto solução, que é o valor de x, o x vai ficar aqui sozinho, esse 2 vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar 2 vezes 4 aqui nesse primeiro denominador, aqui no segundo denominador k vezes π em cima, sobre 2 vezes 2. Então, o nosso x vai ser π sobre 8 mais k vezes π sobre 4. Trazendo então a questão de volta para a tela, nós vamos encontrar o conjunto solução como sendo π sobre 8 mais k vezes π sobre 4 aqui na letra D, que é a resposta correta.